convidada de hoje é Mônica Nicola, fonoaudióloga. Mas nós vamos apresentar antes um exercício para a musculatura lateral do tronco, para a cintura, com a professora Josélia. A Josélia vai mostrar agora um exercício que ele alonga e contrai simultaneamente. Ele alonga o lado esquerdo e quando contrai o lado direito de toda a região lateral do tronco, insistindo e colocando o peso do corpo também numa perna e na outra. Com isso ela trabalha simultaneamente o quadríceps, alongando bem o braço bem estendido, formando uma linha diagonal com perna, tronco e braço, encaixando o quadril, contraindo o abdômen e sempre respirando. Muito obrigada, Josélia. Ô, Mônica, uma pergunta, essa é a pergunta que mais você deve escutar, né? Quando os problemas de fala não são corrigidos a tempo, vamos dizer, na criança, quais são os problemas que podem acarretar disso? Muitos. Muita coisa, né? Muitos graves. É mesmo? Muitas vezes a gente encontra problemas daqueles que os pais ou professores vão passando por cima, né? Como a disgrafia, que é uma letra feia. Todo aquele processo antigo, letra feia, deixa, quando crescer corrige. Ou então um problema de fala, troca de R, L, cebolinha, né? Então todo mundo, não, também corrige, não sei o quê. E isso vai causando, aumentando, além de automatizar na forma articulatória, muito mais difícil de corrigir no futuro, existe o processo psicológico da rejeição da criança. A criança no colégio começa a ser gozada pelo coleguinha, não sei o quê, então vai fechando e entra num processo psicológico. Às vezes a gente encontra a chamada gagueira, que é a disfemia, muitos problemas acarretados por isso. Não só o problema básico psicológico, familiar, que é a principal causa, mas também por esse processo. Ela começa a ter medo de falar. Certo. Medo de se colocar. Em que idade, por exemplo, porque tem uma fase, vamos dizer, quando a criança começa a falar, 2 anos, vamos dizer, 1 ano e meio, 2 anos, que ela naturalmente começa a falar errado, né? E como é que a gente detecta que ela fala errado porque está começando, ou fala errado porque já tem um problema de colocação, de articulação? Como que se faz esse diagnóstico? Olha, existe um nome técnico que é a dislalia fisiológica, que ela dura até 4 anos. De 4 anos para cima, já não é normal. Já tem alguma coisinha para a gente notar. Mas a gente está encarando atualmente um problema, né? Quer dizer, todos nós, porque existem, além do vício de linguagem de famílias que falam errado e a criança adapta aquele linguajar, existe também, às vezes, o meio de comunicação, sabe? Que por uma brincadeira ou outra, a criança acha engraçado e lá vai ela falando errado. E quando ela tem 4 anos, ela automatiza esse padrão. Então ela vai para o teu consultório com uma problemática que não existia nela, ela era uma criança normal. Quer dizer, uma coisa que veio ambiental mesmo. Ambiental, para o processo de imitação mesmo. Isso acontece demais. Agora, a partir dos 4 anos, você já entra num tratamento. A não ser quando você também faz uma coisa que é muito importante, que é a profilaxia, que é um tratamento precoce. Tá? Que é onde você vai estimular a criança na musculatura articulatória, onde você vai estimular a criança na fala, no juntar as sílabas, sabe? Colocar as palavras na ordem para poder emiti-las. Então você vai fazer um processo de estimulação. Tá? Então vai evitar que ela tenha problemas. Certo. Tá? Existem problemas também de fala em criança que advém de má colocação das articulações, né? Dos maxilares e até da formação dos dentes. Exato. Quer dizer, se houver uma pesquisa antes ou um tratamento na fase dos 4 anos, talvez até possa se detectar e se corrigir isso antes que os dentes da criança nasçam, ou na hora da troca dos dentes. Porque a criança, se bem que esse é um processo, né, ortodôntico, que você repara logo. Até os 4 anos, a gente fala quando a criança está normal, ela tem formação normal e fala errado, bonitinho. Existe aquele incentivo da mãe também, que bonitinho, não sei o quê. Aí ele fala errado mesmo, né? E me diga uma coisa, como é que o fonoaudiólogo usa o corpo como forma de tratamento? Como tudo. Porque o corpo, né, é a alma mesmo, né? Corpo e mente é uma coisa só. Então, todo tratamento psicomotor, seja o tratamento, o conhecimento do esquema corporal, do uso do corpo, vai facilitar a criança se conhecer, até o adulto também, um caso de disfonia, ele se conhecendo, trabalhando o corpo, se conhecendo no espaço, trabalhando tudo aquilo, ele vai trabalhar toda a musculatura dele com o conhecimento dela, sabe? Trabalhar o espaço da voz dele, trabalhar a posição dele, sabe? A postura dele, até para escrever, né? Quer dizer, o corpo
é tudo que você tem em função da fala, em função da mente. Né? Então, o fonoaudiólogo, ele usa muito o recurso psicomotor. Certo. São os exercícios tanto gráficos para desenvolvimento dos dedos da mão para grafia, como o desenvolvimento do corpo inteiro, tá? Como um processo de reeducação. Você acha que a fonoaudiologia poderia ser daqui a algum tempo, naturalmente? Porque a fono é uma profissão muito nova. Agora, recentemente, ela está sendo É uma profissão antiga, agora reconhecida, né? Mas você não acha que a fono poderia entrar dentro de um currículo escolar de uma criança, vamos dizer, quando ela começa a se alfabetizar? Eu peço, pelo amor de Deus, que isso aconteça. Ah, é? Isso é a coisa que mais se necessita, porque a criança, exatamente nesse processo de alfabetização, ela está certa, quero errar, articular erroneamente, escrever erroneamente. Quer dizer, você tendo um processo de tratamento paralelo com a alfabetização, pronto, não há problema nenhum. Ela porque geralmente a mãe espera que na escola a professora peça que a criança faça ou que vá visitar ou consultar uma fonoaudióloga, né? Quer dizer, talvez que a mãe, assim, muito, talvez até nos escutando agora, poderia até já, de imediato, antes do professor pedir, quem sabe, seu filho se alfabetizando, ela já ir procurar uma fonoaudióloga que possa, inclusive, orientá-la em relação à formação da criança. Exatamente, até para uma testagem mesmo, de prevenir, né, a tal da profilaxia. Exatamente. Para ver que não há nada, não, teu filho não tem o menor problema, tem a maior tendência a dar certo, tudo. Ou não, ele apresenta um pequeno problema, então vamos detectar, vamos tratar logo. Porque é uma carga muito grande em cima do professor. É verdade. Sabe, o professor, imagina, uma turma, atualmente são 30, 40 pessoas. Não dá, imagina. Não dá para ele detectar cada um e mesmo... Acho que os tímidos, de repente, não chegam nem um dia ele não tem uma base de patologia, né? Quer dizer, o professor tem sido um grande amigo nosso, porque ele indica direto, sabe? Eu tenho a impressão que agora, com a fono sendo reconhecida, talvez agora vai ser mais fácil abrir esse espaço, né, nós estamos lutando para isso e eu tenho certeza que a gente vai conseguir, né? Eu agradeço muitíssimo a sua presença aqui e coloco à sua disposição sempre que você precisar o nosso espaço. Nossa, a gente é que agradece ter um espaço, né? Um abraço. Obrigada. E boa noite para você.